Graça e paz, queridos. Meus irmãos, se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você, por gentileza, deixá-la aberta em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 7 e 8 apenas. Mas, antes de nós fazermos a leitura desse texto, me permita fazer algumas considerações com vocês, rapidamente. A pessoa que recebe essa carta, Timóteo, é alguém muito amado pelo escritor da carta, o apóstolo Paulo. Paulo, nessa carta, chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Na sua segunda carta, Timóteo, Paulo o chama de amado filho. Timóteo era alguém muito amado pelo apóstolo Paulo. Paulo o conhecia intimamente. Não era um colega de ministério apenas. Era alguém que Paulo considerava quase como carne da sua carne. Paulo conhecia a sua história. Paulo vai citar a história da sua avó, Lloyd, da sua mãe, Eunice. Paulo conhecia Timóteo. Timóteo se juntou a Paulo na sua segunda viagem missionária. Possivelmente a família de Timóteo se converteu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando Paulo passa naquela mesma cidade uma segunda vez, ele encontra agora um jovem que tinha bom testemunho. E ele decide levar Timóteo consigo. E Timóteo começa a caminhar com o apóstolo Paulo. Mas chega um determinado momento dessa carreira conjunta que Paulo dá uma missão a Timóteo. A igreja que Paulo plantou em Éfeso, Paulo entrega a Timóteo e fala: meu filho, cuide dessa igreja. E essa primeira carta de Paulo então a Timóteo é no exato momento em que Timóteo está pastoreando, ainda jovem, a igreja de Éfeso. E Paulo escreve essa carta para aconselhar Timóteo, para advertir Timóteo e para encorajar Timóteo. E o que eu quero fazer com vocês essa noite, de forma bastante breve, é olhar para um dos conselhos que o apóstolo Paulo deu a esse jovem pastor, mas que antes de pastor era cristão, como eu e você. Então o que Paulo disse a Timóteo não era para o pastor Timóteo, era para o cristão Timóteo. E o que ele disse a Timóteo, eu creio que tem grande proveito também para nós. Então eu queria que nós lêssemos esse conselho que está ali em 1 Timóteo 4, 7 e 8, a partir da parte B do verso. Antes, exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. E quando a gente olha para esse texto, eu acho que a primeira pergunta que você deve se fazer, porque essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez, é: o que é piedade? O que Paulo estava querendo dizer com piedade? E para a gente entender esse texto, eu preciso começar definindo o que é piedade. Na nossa cultura, piedade está muito atrelado à ideia de pena, de dó, de comiseração. Algumas pessoas trocam a palavra misericórdia por piedade. Tem piedade de mim, Senhor. No sentido de tem misericórdia, tenha pena, tenha dó de mim, ó Deus. Mas essa não é a acepção que Paulo traz aqui. A ideia de piedade nesse texto é uma atitude de reverência, de entrega e de devoção a Deus. Piedade nada mais é do que isso, uma atitude de entrega,
reverência, devoção, temor ao Senhor. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é alguém que vive a sua vida com um único objetivo: glorificar a Deus. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, deseja em tudo que faz, em tudo que é, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, dignificá-lo. Então Paulo está dizendo a Timóteo algo muito simples. Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria viver uma vida que trouxesse glória a Deus, glória a Jesus. Então ele diz: Timóteo, exercita-te na piedade, cultive essa vida marcada por obediência, por reverência, por adoração. Mas tem uma palavra que me chama a atenção aqui, que é a palavra que vem antes de piedade. Paulo fala: Timóteo, exercita-te. Paulo traz uma figura aqui, uma figura que ele usou em outras cartas, que é a figura do atleta. Caso você não saiba, o texto bíblico no Novo Testamento foi escrito no grego, essa é a língua original. E a palavra que é traduzida para o português como exercita-te, que é gimnazo, que dá origem à nossa palavra ginásio, traz a ideia de treinar, desenvolver, exercitar-se com vigor. Aquele que exercitava-se, na acepção dessa palavra nos tempos de Paulo, eram os lutadores, eram os atletas de alta performance, eram os corredores de maratona. Eram estes homens que se exercitavam na acepção de Paulo. E Paulo está dizendo, usando esse vocábulo, e falando: Timóteo, esforça-te na piedade, exercita-te vigorosamente na piedade. A piedade é algo que nós desenvolvemos, é algo que nós trabalhamos, é algo que nós exercitamos. Essa vida de reverência, de temor, de adoração a Deus, é algo que nós construímos diariamente, que nós trabalhamos arduamente todos os dias. E talvez você pergunte: como que nós fazemos isso? Algo que nós costumamos chamar de disciplinas espirituais. É a leitura da palavra, é o jejum, é o louvor, é a comunhão com a igreja, é a oração. E eu poderia falar sobre tudo isso, e aí a gente ia longe. Mas nós estamos numa semana de oração. Então quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade, ele estava dizendo implicitamente: Timóteo, exercita-te na oração. O atleta, queridos, é alguém disciplinado. Essa é a figura de Paulo, a gente precisa ter isso em mente. Paulo está pensando num atleta. O atleta é alguém extremamente disciplinado. Então quando Paulo diz: Timóteo, exercita-te na piedade, ou no nosso caso, exercita-te na oração, ele está dizendo: seja disciplinado na oração. E aqui muitas vezes nós pecamos, queridos, porque muitas vezes nós falhamos em sermos disciplinados na nossa vida de oração. Eu já citei essa frase em algum momento aqui com vocês, mas vou reafirmá-la. Um pregador que eu gosto muito, John Piper, ele vai dizer em relação a isso, que Satanás derrota a maioria das nossas orações antes mesmo que elas aconteçam. Porque você coloca no seu coração: eu vou orar, mas daqui a pouco você senta no sofá, liga a televisão, e aí passa horas lá, e quando você vê, já é hora de dormir, você não orou. Satanás derrotou a sua oração mesmo antes dela acontecer, porque nós não temos disciplina, porque nós não colocamos na nossa agenda a oração.
Nós colocamos um monte de coisa nas nossas agendas. Nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas atividades na igreja, nós temos as nossas atividades com a família, nós temos atividades com os nossos amigos, nossos colegas. E a pergunta é: aonde está o espaço do Senhor na nossa agenda? Aonde está o espaço para nós cultivarmos, desenvolvermos, exercitarmos a oração? A primeira coisa que o Senhor está nos chamando essa noite é a sermos disciplinados. Queridos, o atleta não acorda todo dia com vontade de treinar. Eu conheço muita gente que treina, e todos dizem que tem dia que ele acorda querendo voltar para a cama. Estou certo, meu pastor? O senhor é meu atleta agora. Aleluia. Tem dia que não está com vontade, mas o atleta, ele vai aquela famosa frase, ele vai na força do ódio. Ele levanta na força do ódio, na força da disciplina, mas ele vai, mesmo sem querer, porque ele sabe que se ele quiser performar naquilo que ele quer, ele precisa ser disciplinado. Então ele levanta e vai. Irmãos, nem todo dia a gente vai acordar com vontade de orar. Nem todo dia a gente vai acordar com vontade de ler a Bíblia. Nem todo dia a gente vai acordar com vontade de estar aqui no meio dos irmãos. Mas Paulo está dizendo para nós: exercita-te. Irmãos, sabe quando nós mais precisamos orar? Nós precisamos orar sempre. Mas sabe quando nós mais precisamos orar? Quando nós não queremos orar, ou quando nós estamos com dificuldade para orar. E eu vou te explicar por que eu estou te dizendo isso. Imagina o seguinte comigo. Imagina o Tiago aqui, com seus 90 e alguns quilos, meio sedentário, e eu tenho a brilhante ideia: quero correr 5 quilômetros com a pastora Kelly. Eu vou chegar, eu vou dar um pique, mas vai passar 100 metros, 200, eu vou parar. E eu não vou parar de qualquer forma, eu vou parar ofegante, com taquicardia e a famosa tela azul, né? Zonzo. É meu corpo dizendo, sabe o que? Você está sedentário e você precisa se exercitar. Quando a gente não está com vontade de orar, ou quando nós não conseguimos orar, é quase como o nosso corpo espiritual dizendo: você está sedentário, está precisando orar, porque você não tem esse hábito. É por isso que você não consegue, porque quem tem o hábito corre 5 quilômetros, quem tem o hábito corre 10, corre uma maratona de 42, só não corre quem não tem o hábito. É nesse momento que nós precisamos orar, quando nós não temos vontade, porque é como se a nossa carne estivesse vencendo, e o nosso corpo espiritual dizendo o quanto nós precisamos de oração. É Paulo dizendo: Timóteo, exercita-te, exercita-te, desenvolve mesmo sem vontade, mesmo quando você acordar sem desejar, vai lá por disciplina e ora. E enquanto nós oramos, o Senhor nos envolve, e aquilo que antes era um peso se torna algo prazeroso, mas tem dor. Querido, não pense que a caminhada cristã é uma caminhada indolor. Quem te vendeu isso, com todo o respeito, precisa ler a Bíblia. A caminhada cristã não é uma caminhada sem dor. Vai doer, porque o nosso corpo, a nossa carne, ela não deseja as coisas do Espírito. Vai doer, mas Paulo está dizendo a nós: exercita-te na piedade. E aí, para ilustrar essa caminhada dolorosa, eu quero usar um outro texto de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24. Paulo vai estar usando a mesma figura aqui, a figura do atleta. 1 Coríntios 9, versos 24 até o 27. Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Está falando para nós.
Nós temos um prêmio, há um prêmio, que é o próprio Cristo. Corram, corram, porque há um prêmio. Todos os que competem, Paulo volta para falando do atleta. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível ou imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou lutando com nada. A vida cristã não é uma luta com nada, é uma luta contra nós mesmos. E Paulo vai dizer: contudo, eu esmurro o meu corpo, eu esmurro, eu domino o meu corpo. Não é a minha carne que vai me dominar, mas pelo Espírito eu esmurro o meu corpo, eu domino as minhas vontades, eu me exercito, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu esmurro, eu esmurro. A vida cristã não é uma vida indolor. Já disse o nosso mestre Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Cruz era instrumento de tortura, cruz era instrumento de morte. O que Jesus está dizendo é: quem quiser vir após mim, morra. Morra para si mesmo, morra para os seus desejos, morra para as suas vontades e me siga. Esmurre o seu corpo, mate ele todo dia, exercita-te. E assim, irmãos, o atleta não começa levantando 100 quilos, ele começa levantando 5. Eu lembro quando eu fui na academia, um tempinho atrás, o Will me colocou para levantar 6 quilinhos aqui assim, já não estava conseguindo. Aí ele falou: não, faz com 2. Aí com 2 eu fiz. Aí passou um tempinho, aí eu já conseguia fazer com 5. Porque assim, irmãos, é exercitar. Hoje você ora 5 minutos, todo dia, lá, disciplinado. Senhor, é o que eu tenho para te entregar hoje. Amanhã você vai orar 10. Aí você começa a orar 10. Orar 10. Depois de amanhã, está orando 30. 30, todo dia, exercitando. Daqui a pouco está orando 1 hora. É exercício. Aí eu não li a Bíblia, eu vou ler um capítulo. Daqui um tempo, já vai estar lendo 10. Mas tem que se exercitar, tem que se esforçar, tem que ter dor, a sua carne tem que morrer. E só morre quando tem esforço, quando tem luta, no poder do Espírito Santo. E Paulo termina essa demonstração no verso 7 que nós lemos, dizendo assim, no verso 8: o exercício físico é de pouco proveito. O exercício físico, ele tem um proveito pequeno em comparação com o exercício espiritual. Não é que não tem proveito nenhum, claro que tem. Tem. Ele tem um benefício da saúde, o benefício emocional. Ele tem benefícios, mas em comparação com o exercício espiritual, ele é muito pequeno. Aí Paulo fala: a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Irmãos, a oração não traz promessa só para o futuro, não, traz promessa para agora. O exercício da piedade não é só para o futuro, não, é para agora também. O exercício físico é só para agora, não é para o futuro. Mas quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, nós encontramos descanso, nós encontramos paz, nós vencemos a ansiedade, nós vencemos a depressão, casamentos são restaurados, famílias são restauradas, há benefício, há bênção no tempo presente, a promessa do Senhor de nos abençoar aqui, no agora, mas não se restringe agora, há uma promessa de futuro. Quando nós nos exercitamos aqui em oração, nós temos o privilégio de experimentar um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar lá. Lá vai ser perfeito, aqui não vai ser, mas o Senhor nos permite desfrutar um pouquinho daquilo que nós vamos desfrutar lá.
É quando o céu toca a terra. É dessa forma quando nós nos exercitamos na piedade. Quando nós exercitamos a piedade, o rio de Deus toca a terra e Ele nos dá um vislumbre da eternidade aqui. Há a promessa aqui e agora, mas há a promessa para o futuro. Por isso a minha palavra para você, meu querido, essa noite é: exercita-te. Exercita-te na piedade, exercita-te na oração, esforça-te, esmurre o seu corpo, lute contra você mesmo, faça guerra contra você. O meu chamado para você essa noite é esse: faça guerra contra você, faça guerra contra a sua carne, faça guerra contra as suas vontades, faça guerra. Porque quando nós fazemos guerra contra nós e nos colocamos diante de Deus, há uma promessa do Senhor, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai vir ao nosso encontro, e nós desfrutaremos das suas bênçãos, aqui e agora, mas não somente aqui e agora, mas na eternidade. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós estamos aqui para exercitar, irmãos. É noite de oração, é noite de exercitarmos a nossa fé, é noite de exercitarmos diante do Senhor. Então o meu convite para você é que você comece a orar. Comece a orar aí no seu lugar. Se você não sabe como orar, comece a adorar o Senhor, comece a dizer alguma coisa, diga aleluia, diga glória a Deus, mas é hora de adorar, é hora de começar a orar e a se exercitar. Hoje talvez você não consiga orar nem um minuto, mas se você se dispuser essa noite a falar: Senhor, eu não consigo, mas eu vou fazer quantas sessões eu conseguir. Eu posso não conseguir 10 minutos, mas eu consigo 1. Então começa com 1, e daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é meia hora, daqui a pouco é orar continuamente, o dia todo na presença dEle.